3, 2, 1, começando. E peraí que eu tenho que chamar um convidado para dentro, que é a Marie. Bem-vinda, Marie. Estamos começando agora, nesse momento, às 10h10 da manhã. A gente já fez o print, tá? Mas aí tu fica até o final para a gente fazer o print final. Xamãs elétricos na Festa do Sol, gente. Esse livro eu vou começar fazendo aqui, eu vou começar como sempre, né, trazendo questões que me tocaram, que me motivaram, que me fizeram pensar tantas coisas sobre esse livro, e depois a gente vai abrir para todo mundo falar um pouquinho sobre suas questões, suas conexões com esse livro, enfim, seus insights, que eu acho que foram muitos. Já vou começar contando que teve gente que gostou muito mais, teve gente que gostou muito menos, teve gente que não se conectou. A gente queria ter trazido a Mônica, porque se alguém aqui ainda não sabe, eu estou aqui para contar, toda motivada, toda feliz, toda animada, que agora não, desde novembro, desde outubro do ano passado, eu sou colega de editora da Mônica Orreda. Meu próximo romance, que chama Porto Alba, que inclusive, atenção, uma notícia para vocês aqui notícia em última mão, assim, em primeira mão para vocês, é que Porto Alba, o meu romance, já foi para diagramação, já passou pela preparação, já passou pela edição, revisão, está indo para diagramação. Ainda não veio a capa, mas estou muito, muito, muito animada, e claro que vocês todos e todas saberão em primeira mão quando chegar a prova de capa e tudo isso. Quem quer saber todas as notícias em primeira mão, é só ser Escuro Meder, bem fácil. Então é isso, eu entrei em contato a pedido da nossa queridíssima Elmira, que a Elmira fez uma campanha muito forte para a gente trazer a Mônica. Mas, assim, eu entrei em contato com as minhas editoras e elas me sugeriram entrar em contato direto com a Mônica, mas elas meio que me avisaram que a agenda da Mônica é uma agenda bem, bem, bem corrida. Então, elas achavam que, assim, principalmente para o sábado de Páscoa, né, a gente não ia conseguir. Porém, como nós aqui somos fãs incondicionais dessa diva que é a Mônica Orreda, e a gente já leu simplesmente 3 livros dela, os 3 publicados no Brasil, traduzidos e publicados no Brasil, eu acho que a gente tem certa competência, né? A gente tem algum lastro para chegar na Mônica e convidá-la para uma discussão, talvez em, sei lá, outubro, ou qualquer. Vamos descobrir quando é que é o aniversário dela, que sabe a gente faz no mês do aniversário dela, uma discussão que a gente reúne os 3 livros dela que a gente já leu, que é Voladoras, que a gente leu o ano passado, que é Mandíbula, que a gente leu em 2000. Gente, me ajudem, eu acho que foi 2022 que a gente leu Mandíbula. Eu tenho impressão. Acho que não, 2023. 23, pode ser também. Eu acho que e sim. Agora, 26, a gente leu Xamãs Elétricos na Festa do Sol. Então, para começar a discussão... Irka, o aniversário dela é em maio. Olhei agora aqui. Vai dar. 17 de maio, já está muito em cima. Mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Pelas minhas editoras, eu vi que foi um pouco difícil, mas eu vou tentar por outros meios ali da Autêntica Contemporânea, acho que pode ser possível. Porque ela é uma pessoa super legal, assim, eu vi que o Baião, por exemplo, já entrevistou no canal dele, a Mônica, né? Então, a gente pode tentar via Baião também, quem sabe. Gente, vamos lá. Começando, né? Esse livro, eu acho que, para manter a tradição Mônica horredíssima de literatura e de construção de narrativa, é um livro polifônico, né? Que ela já começa a trazer essa tradição, essa forma de escrita desde Mandíbula, que também é um livro polifônico, tem mais de uma narradora. Esse aqui muda um pouquinho, porque tem também narradores homens, um narrador homem bem importante,
que tem duas partes do livro que são muito direcionadas a ele, que inclusive é um narrador que causou bastante, não sei, mas talvez incômodo entre as leituras, porque se trata de um pai que está, nojo de isolar um pai que abandonou a filha e ele está se justificando para isso. Depois, na minha opinião, ele ganha corpo, assim, as justificativas dele se tornam até mais ou menos aceitáveis. E eu vou confessar para vocês que eu tinha separado uma fala dele para começar a apresentar o livro. Porque, para mim, esse livro, quando ele começa a juntar todas as partes, ele se torna um livro muito espiritual, muito sobre... Ele tem uma carga de herança genética muito forte, que está condensada na figura desse pai, mas também na figura dessa avó, e na figura da relação que o pai tenta meio que forçar, ou não forçar, mas a Noa é a filha, né? Busca essa conexão com a avó quando ela consegue finalmente chegar à casa do pai. Mas é um livro que, além de ter muitas narradoras e narradores, é um livro que se passa em mais de um tempo. Ele está se passando no presente, mas ele também se passa no futuro, porque só lá no final, eu não sei vocês, mas eu fui entender só lá no final que essa visita à casa do pai é o futuro, é depois de tudo aquilo que elas passaram, daquela festa, né, na boca do vulcão e de tudo mais. Mas, além disso, é uma história que busca uma transcendência, e é uma história sobre o fim. Eu refleti muito sobre isso, porque elas estão subindo para um lugar que estão em busca de uma... Depois se tornou um pouco claro para mim que aquele lugar ali é um lugar seguro, porque lá embaixo está havendo alguma situação muito violenta. Em determinados momentos, elas dizem, voltar para onde? Se está tudo em guerra, está tudo sendo destruído. Então, também é uma espécie de uma visão de um final de mundo, como se no local de onde elas vieram, nas cidades, enfim, no local da colonização, estivesse ocorrendo uma mudança muito brusca, muito violenta, que não é nada diferente do que nós, latino-americanos, somos muito acostumados a viver, né? De repente estouram rebeliões, estouram revoltas, e são violentamente massacrados por alguns poderes, né? Mas, além disso, lá em cima, para onde eles estão se dirigindo, também não é um local seguro, porque eles estão se dirigindo a um vulcão que está prestes a entrar em erupção, mas é um movimento consciente deles. Por quê? Porque é um movimento quase que religioso, dá para dizer que é um movimento religioso, né, de crença, de que estão buscando uma espécie de uma purificação neste local, que é um local sagrado para esses xamãs. Mas, além disso tudo, como se já não fosse o suficiente, tem o poder da música, que o livro já inicia com esse olhar para a música, para o poder da música, como se fosse algo terrível, mas também algo elevado, algo que prometa certa elevação para essas pessoas que estão em busca dessa elevação através da música, através desse festival, ou seja, é um festival que se promove para esse fim. Então, é um festival, a música e esse tipo de festival, o início já é incrível, né? A primeira frase do início é a frase da Nicole, que é amiga da Noa, que está acompanhando a Noa. Ela fala isso: o ouvido é o órgão do medo. Então, por ser um festival de música eletrônica, ele é um festival que seduz muitos jovens, então muitos jovens estão em busca dessa experiência. Claro que tem muitas drogas envolvidas também, tem muita coisa assim, delírios, né, que
o livro nos faz crer que são provocados pelo consumo dessas drogas. Tem o poeta, que é uma pessoa que faz esse tipo de iniciação, né, das pessoas ali, ele é a pessoa que distribui determinadas substâncias que elevam a mente para que a pessoa tenha essa experiência, ou faça essa viagem de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, né? E aí, mas também então, ele é um livro que fala sobre tudo que há no mundo, sobre o macro, mas ele também vai se reduzindo e também fala sobre o micro, que é sobre as relações entre amigas, as relações entre irmãs, a relação entre uma mulher que está grávida e está levando esse bebê, esse feto, que é um bebê muito pequeno, não chega a ser é um embrião, e ela está tendo essa relação, sendo que ela já tem certeza que ela não vai ter esse bebê. Então tem momentos ali muito duros, de narração muito dura daquela mãe com aquele bebê, daquela conversa com aquela filha, que ela não sabe se é uma filha ou se é um filho, né? Ela até se relaciona como filha, né? Ela usa o termo neutro. E a relação da filha abandonada com o pai. Eu só vou ler esses 2 trechos aqui para vocês, e aí já vou abrir para o Rogério, já levantou a mão, e para quem quiser também levantar a mão. Essas partes aqui que eu achei interessante, elas estão na parte do pai, onde está? Aqui, 2 partes. Na página 251, o medo respira no fundo de um homem desde o momento em que ele nasce até morrer. Mas foi Deus quem pôs ali o medo para que o homem encontre a si mesmo. É um espelho preciso, reflete o passado e aquela palavra que foi pronunciada várias gerações antes de nascermos. A música provoca essa palavra. Basta ser sensível aos sons da floresta para entender a diferença entre um canto natural e um sobrenatural. As canções de minha mãe tocam no medo que Deus pôs nos homens e o confortam. Mas eu não quero que ninguém conforte meu medo. Quero que seja meu espelho preciso. Aí, logo depois, na página 252, que aí fala da situação de baixo, né? O governo decretou o estado de exceção e toque de recolher. Longe desta montanha, a erupção do Tungurahua, nos massacres nas prisões, as bombas, os assassinatos e os sequestros continuam. Aqui estou a salvo do barulho da violência. Sempre foi assim. Acima, o mundo flui fora do meu sangue, mas tudo que queima, cedo ou tarde, sobe. Então, com todos esses insights, eu abro a discussão para vocês. Bem-vindos todos e todas, bem-vindos ao nosso páramo de horror e som e silêncio. Rogério, pode começar. Bom, pessoal, tudo bom? Bom, eu acho que é um daqueles livros que a gente pode dizer que é uma experiência, né, literária. Eu acho que você pode dar vários adjetivos para esse livro, mas tem um que eu acho que absolutamente impossível. Você não pode falar que esse livro lhe causou uma indiferença, tá? Quem goste, não goste, mas eu acho que é um daqueles que vai ficar marcado como um exemplo, usando muito do que a Erika acabou de falar, é uma experiência, é um insight, né, uma viagem, porque ao final ele vai dando um outro sentido, como aconteceu no passado, no texto, né, apesar de ser um outro calendário, no final vai dando um encaminhamento, né? A gente não sabe se vai ter uma resolução das angústias de algumas dos personagens, mas é bem diferente do começo, que o começo é pura viagem juvenil, né? Porque ali tem pessoas de várias idades, né? Os xamãs,
tanto os cantores quanto os guias espirituais, mas os participantes, em essência, são todas pessoas muito jovens, então que estão assim abaladas com o que acontece vamos dizer, no mundo real, né? Assim, com a violência da política, a violência social, das gangues, dos traficantes, quer dizer, está tudo um caos. Fora isso, tem as questões vulcânicas e tem essa tentativa de um local onde vai ter um conhecimento, um autoconhecimento, né? E isso é muito legal porque é multifacetado, né? Tem a visão dos personagens, cada um com as expectativas, e as expectativas vão mudando, né? Como é na vida. Às vezes as pessoas chegam com a mesma intenção, a mesma participação, mas eles vão se separando, né? Tem uma questão aqui que eu gostaria que tivesse a Mônica Orreda aqui para explicar. E então, quando for no encontro com ela, não sei, mas mesmo se eu não estiver perguntando, alguém, por favor, grave essa minha dúvida aí para perguntar para ela. Como que ela fez para escrever esse livro no sentido de registrar, de memorizar 100 mil situações, estou brincando, são umas 50 mil, situações desses insights, onde ela faz uma ligação da vida particular com os elementos da natureza, com o corpo humano, com o corpo dos animais, com a música, com a frequência, com os vulcões, com as pessoas com quem ela conhece, com as pessoas quem ela ouviu falar e vai conhecer agora. Quer dizer, parece uma erupção também de palavras, né? Eu fico imaginando que ela teve, vocês que escritores podem falar melhor do que eu, teve todas essas 10 milhões de ideias e usou um gravador, né? Porque foi falando, e tudo gravando, e depois viu poucas notas, né? Menos de 1 bilhão, pelo jeito, e conseguiu transformar isso no texto. Então, porque é um processo assim incrível, né? Como que, principalmente nas partes iniciais do texto, você embarca, né? Não tem outro jeito na trip, né? Na viagem aí no devaneio, no delírio, seja lá que for que te possa falar. Então, alguém me pergunte se ela fez isso, né? Usou um gravador, assim, porque como é possível você ter todas essas ideias? Tudo bem. Mas como é que vai ser possível memorizar tudo isso, né? E colocar? Eu fiquei impressionado. Talvez ela tenha passado pela essa mesma experiência das personagens, né? Mas, Rogério, ela escreveu. Ela Nem não ficou só memorizando, ela escreveu. comentar. Como que ela memorizou para escrever tudo isso? Se ela usou um gravador, por exemplo, né? Então, retomando, talvez ela tenha passado também um pouco dessas experiências, né? Em certa idade, né? E é bem algo que a gente, em certa idade, é difícil para vocês entenderem, uma pessoa da minha idade falando, mas eu imagino que vocês mais jovens passaram esses momentos também, de se encontrar os outros, encontrar nos outros as respostas, né? E isso passa um pouquinho pelo mítico, cada um na sua medida, né? Da sua forma, e depois o incrível é que ela conseguiu registrar isso dessa maneira. Então, essa é uma pergunta que eu teria, algo para falar com ela, né? Ou, por favor, alguém transmita para ela, se não tiver isso, não tiver ali no momento. Então, como muitos aqui falaram, eu marquei todo o livro. Eu falei, bom, eu não vou marcar todo o livro, as partes interessantes do livro, porque elas são 90% do livro tem né, tem essas experiências, essas frases chamativas. Eu vou destacar entre um número absurdo disso, as questões quando ela fala da arte, da música, que às vezes a pessoa não se encontra nos outros, ou se encontra depois se decepciona, mas é aquela coisa a música permanece. Então fica uma maneira que ela conseguiu assim para levar adiante suas angústias na fala dela mesma, na fala de outros personagens. Falei, olha, não acredite em mim, acredite na música, a música é eterna, o amor às vezes é o que mais nos destrói, mas a música
está sempre lá, nós podemos usá-la, né? Então, bom, só para terminar, já sei que eu estou falando muito, eu achei muito generoso da Mônica Alreda colocar ao final do livro leituras complementares, né? Porque também tem situações incríveis que eu vou atrás aqui, algumas eu conhecia, outras nem fazia ideia que existiam, e além do que aquele glossário no final, porque é, nós somos latino-americanos, mas tem a questão da cultura quechua, que a gente chama de maneira assim mais simplificada, de maneira cultura inca, que é uma coisa extremamente rica, né? Eu tive essa oportunidade maravilhosa, eu tive lá numa excursão no Peru, né? De vários dias, né? De praticamente umas 2 semanas, e conheci uma fração dessa mentalidade, experiência, ideias que é maravilhoso, né? Eu acho que o planeta Terra inteiro deveria conhecer, né? Aspectos dessa cultura, né? Acho que devia ser a cultura dominante, não devia ser a cultura inglesa, tá? Seria um mundo muito mais interessante, imagino eu. Então é isso, agradeço demais a oportunidade, quem escolheu esse livro, que não fala, Mônica Alreda, mais um dela, mas a gente deve concordar que imagino que é muito diferente dos dois anteriores, do É. Mandíbula e do Voladoras, é uma experiência, né? É uma literária mesmo, como eu falei, eu acho que ninguém sai indiferente dela, né? Tá, Mas, Rogério, eu obrigado. queria te Oi. perguntar, mas para ti foi uma experiência, foi legal, tu curtiu, assim, essa... Então, assim como outros falaram, tem momentos variados, né? Porque a experiência de embarcar é legal, né? Tem horas que você fica meio assim cansado, não é que é cansado de saco cheio, mas assim se questionando, ué, mas vai continuar, o livro vai ser isso até o final? Aí dá uma quebra, né? Quando tem outros personagens, e é uma quebra assim muito estranha, realmente a figura do pai, né? Porque a gente tem uma tendência mais ou menos natural, foi, pô, que sujeitinho nojento, né? Mas a Mônica Alreda está tentando dar voz a ele, então, eu falei, bom, tá tentando, né? E a gente considera, não é que eu deixe de considerar ele um personagem nojento, mas assim, o ponto de vista do infeliz ali, tentando Sim, ver se consegue convencer alguém, né, do seu posicionamento. Então, eu achei isso também de uma riqueza muito interessante, né, e quebra muito o sim, começo do texto, né, praticamente é outra coisa, né, eu falei, olha, como se fosse, usando as gírias do meu tempo, né, não sei se persistem, agora o careta vai falar, né, já falou o pessoal aqui mais ligado, e aqui e aí vamos dar voz para o sujeito também. Aí deu, né? Hum, E como falou, tá tentando dar um fecho, porque lembrou bem aí que o texto a gente vai percebendo que ele se passa em tempos diferentes, né? Então é sim, como que se o começo a gente não sabe vai ser as memórias, o que é uma coisa que eu sempre tenho paixão por isso, textos que tratam de memória, do fragmento, da hum. experiência, né? Mais um ponto no alto desse texto maravilhoso aqui. E valeu muito a pena a leitura. Eu Duas curti coisas. muito. Curtiu? Eu Então, também. não porque tem contradições, apesar das contradições, não, eu acho que é um texto que faz um jogo também, né, interessante, Hum, em sentimento dos personagens, o sentimento da própria personagem, a gente não sabe quem é o personagem principal, no final parece que é a Nicole, né, a- a- né, é, acaba porque ela aparecendo termina. que ela termina, que é o pai dela, né, que está Não, o pai da Noah. o pai, desculpa, é o pai da Noa, mas a É, Noa, melhor amiga, fala, olha, a minha amiga se separou, a gente ia ficar junto para sempre. É coisas da vida que a gente pensa quando jovem, que tem uma ideia e depois nem sempre, e às vezes reencontra. Só uma última coisa que eu lembrei, tem um escritor mexicano, acho que é um psicólogo, chamado Elia Pregogini, ele escreveu como é mexicano, ele lida muito com os vulcões também. Ele falou assim que a cultura, ele explica como os vulcões.
o que está, as ideias, os sentimentos, cultura, o que está soterrado, está morto, esquecido, de repente tem uma erupção, se mistura com a terra daquilo que veio antes, forma um novo material, e quando tudo parece que está se acalmando de novo, tem uma nova erupção. Eu achei uma imagem interessante, assim como a Mônica Orreda também sempre vai botar os vulcões nos seus contos, nos seus textos, né? Então, por isso que essa capa, muito feliz, que a gente pensando um vulcão em erupção. Mas mesmo no Equador, quando o vulcão não está em erupção, você tem a perspectiva, tem o pressentimento do que pode acontecer a qualquer momento. Isso já dá uma outra visão Sim. cosmológica diferente. Rogério, perdão interromper, mas qual que é o nome do escritor mexicano? Eu não peguei. Pregogini, Gregoscini. eu acho que o nome dele é Ilia, é um nome meio russo, né? Mas ele é mexicano, Ilia Pregogini. E infelizmente, eu não lembro o nome do texto, onde ele... Depois eu preciso dar uma olhadinha aqui. Mas tem muito sentido mesmo, essa coisa metafórica do vulcão, é verdade, super, adorei. Outra coisa que eu queria comentar, gente, eu sou uma leitora que não presta muita atenção em alguns detalhes extra-texto, né? Eu sou aquele tipo de leitora que segue pelo texto, depois eu vou lá no paratexto e tal. Então, eu falei que só no final eu fui entender assim, entender mesmo que como eram os dois tempos diferentes que ela construiu. No início de cada parte, isso aí é importante dizer, porque depois, se alguém quiser, pode comentar isso também. Ela coloca o nome do ano em que as coisas passaram através do calendário andino. Então, no início da parte do pai, ano 5.540 do calendário andino. E nas partes em que eles estão lá subindo e participando do ritual, do festival e tal, é o ano 5.550 do calendário andino. Então, assim, para quem se atenta para essas questões, que não é o meu caso, a pessoa pode ter se dado conta antes disso. Eu fui me dar conta depois, conforme o livro foi andando, porque eu não guardo esses detalhes, assim, extra-texto, né? Agora eu queria chamar o Sotrate para falar, porque a gente está todo mundo super, super curioso para ouvir o Sotrate. E só mais uma coisa, sobre a fala do Rogério, com certeza o Rogério é um leitor super atento, mas só para enfim, dar uma informação a mais sobre o que o Rogério falou, acho que foi a Rafaela que lembrou, que logo depois tem as leituras complementares que a Orreda fez para criar esse livro, inclusive ela cita o Krenak, né? Então, tipo, maravilhosa a Orreda e tal. Agora, Sotrate, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. O Rogério falou que foi uma trip, para mim foi meio uma bad trip. Mas vamos por partes, calma. Primeiro, o livro é sensacional. Só que dele eu extraí mais prazer estético pela qualidade com que ela escreve do que prazer literário de me aprofundar no texto. Ao contrário do Rogério, eu acho que a protagonista é a Noa. E eu não consegui me ligar nela em nenhum momento. Eu não sei se é porque a história dela é contada por outras vozes, né? Ela está sempre sendo vista ali na diagonal, né? Ela nunca é a protagonista da fala, ou quase nunca. Então a gente vai sendo levado pela história dela, mas não por ela e não sabendo a visão dela disso, né? Então essa leitura em diagonal, eu não sei se eu gostei muito disso. Eu acho que me faltou elementos para me identificar com a protagonista. Não seria um problema se a história não fosse focada nisso, né? Então a gente tem de acontecimentos mesmo, são poucas coisas que vão acontecendo no enredo. O enredo ele é bem enxuto e o que cria a riqueza do livro são as coisas adicionais que ela vai acrescentando, como a questão da música, como a questão da juventude, como a questão de como as pessoas lidam com aquilo, né? Eu não sei se é de conhecimento geral, mas o Equador ele sofreu uma avalanche uma erupção
de violência, porque eles eram um país extremamente tranquilo, e aí, de repente, o pessoal descobriu que seria uma ótima rota para escoamento de drogas. E aquilo virou um inferno. Então, o que o México demorou, sei lá, 60, 80 anos para virar, o Equador virou em 2, 3 anos. E eu não sei se é o caso, se é isso que ela está retratando, mas foi o que me trouxe essa questão dos jovens estarem ali envolvidos na violência. Ou você comete ou você sofre. E esse fato deles fugirem, subirem, né, para o monte, eu li o livro nessa sensação de que que é uma maturidade desses jovens, né? Principalmente da Noa. Eu acho que é um percurso de maturidade dela. Então ela sai da violência, ela vai na verdade a sensação que eu tenho é que eles estão querendo esquecer mesmo, né? Eles não é uma questão de resolver o problema porque eles não têm forças para isso. Então eles vão se desligar, eles vão se conectar com outras situações. E o trajeto da Noa é um trajeto de crescimento, de amadurecimento. Ela vai amadurecendo espiritualmente e no encontro com o pai, eu acho que é bastante interessante isso, ela não reconhece nele uma ancestralidade. Ela pula essa geração do pai, mas se liga à avó, né? E aí ela cresce, e crescendo ela metafórica e praticamente ela sai da casa do pai, levando aquilo que é a riqueza que a avó dela deixou para ela. Então acho que nesse ponto assim é um crescimento da personagem, né? É um momento de maturidade, uma maturidade que a Nicole não tem. A Nicole fica olhando para trás. Eu quero a minha amiga, né? Poxa, achei que a gente já estava. Eu fiz de tudo por ela, arrastei ela até aqui e agora ela cresce e me deixa aqui, né, na minha adolescência. Uma sensação assim. Uma das coisas que eu acho que talvez me faltou é a ligação musical com a história, porque a história é extremamente musical, né? A história é rítmica e assim, eu não tenho ligação com esses sons, esses ritmos, essas músicas, essas bandas que ela cita. Então, para mim, ficou uma coisa muito etérea, assim. Eu até ouvi uma ou outra, assim, mas não foi uma coisa que eu falei, nossa, que legal. Então, de novo, eu acho que é mais falta minha do que algum problema do livro. Mas o saldo geral, para mim, foi positivo, que é um livro... ele exige do leitor, né? Não vou dizer que é um livro fluido, gostoso de ler, não é. É um livro pesado, um livro denso, é um livro que tem muita informação. No meu caso, como eu conheço praticamente nada dessa cultura que o Rogério comentou aí, né, que a gente chama popularmente de Inca, para mim era tatear no escuro, né? Eu vi o que estava exatamente na minha cara, no caso o texto. Então eu não tinha ligação com isso, né? Eu não tinha referência para desfrutar de tudo que ela estava trazendo ali, né? O que passa a impressão do texto e que depois ao final ela deixa claro é que é um livro extremamente estudado, né? Pesquisado. Ela usa muita referência, como o Rogério bem trouxe. Ela faz múltiplas ligações, né? Então você não tem um subtexto, você tem ali vários subtextos e parece que fosse um caminhão na minha cabeça. E ela tem essa capacidade de criar metáforas variadas, né? A questão do vulcão, eu acho que ela é perene no texto todo, né? Essa iminência de romper alguma coisa, de explodir alguma coisa. Eu gosto dessa ideia de que eles estão contando sobre o passado, né? Então a gente acaba sabendo que uma das moças que participa ali morreu na erupção de um vulcão no futuro, logo no começo do livro, né? E isso dá um peso maior para tudo que aquele personagem está contando. Eu acho sensacional aquele da pedra, né?
essa questão de se ligar com o material, com o mineral, com aquilo que o vulcão expele, e fazer disso um ritual, uma oração, ele devolvendo para a terra depois de passar pelas transformações que ele fez na pedra. Eu acho lindíssimo. Só que aí fala, nossa, eu quero mais disso. Aí ela muda de canal, né? Vamos dizer assim, ela muda de música, muda de faixa. Você fala, nossa, essa outra faixa não me pegou muito, né? Esse outro ritmo não me atraiu. Então, mas o livro é excelente, indico, mas não é um livro que me pegou, né? Eu acho que... E aí tem a questão também da expectativa que eu fui, né? Eu amei Voladoras. Eu, inclusive, já reli agora faz pouco tempo. Eu li e já reli logo em seguida, porque eu achei sensacional tudo que ela traz ali. A gente encontra essa Mônica em Xamãs, mas não encontra Voladoras em Xamãs. Eu acho que quando ela... para mim, essa questão de múltiplos olhares para o mesmo acontecimento, sem enriquecer o que aconteceu, ou sem enriquecer os personagens, para mim ficou muito etéreo e eu não me apeguei. O erro é meu, o livro é excelente, mas eu acho que essas são as minhas considerações, para não me alongar demais. Obrigada, Sotrate. Sabe que eu acho que alguma coisa, eu concordo, assim, no início da tua fala, que tu fala do prazer estético, lendo esse livro, realmente, o prazer estético, eu acho que ele se sobrepõe ao prazer da narrativa, porque realmente a gente não entende muito o que está acontecendo ali, e claro que a Mônica é uma escritora já bastante experiente, e é óbvio que ela provavelmente fez isso com intenção de contar uma história com, enfim, com profusão de imagens, de sensações, de sentidos, de música, de tudo. Mas eu concordo, assim, eu realmente teve um momento da minha leitura, na primeira parte lá, em que eu já estava implicando com os narradores, eu achava que os narradores já estavam ficando muito parecidos. Mas, assim, a minha sensação é essa, mesmo com um romance, né, claro, nunca ele é perfeito, ele sempre tem alguns defeitos, dizem as más línguas que os melhores romances, eles têm defeitos, assim, bons defeitos que a gente consegue apontar. Então, a minha sensação com a Mônica é bem essa, ela me atropela e eu não gosto de tudo, mas mesmo assim eu saio, assim, da experiência com uma sensação, assim, nossa, o que acabou de acontecer comigo? Essa mulher me chacoalhou e me jogou longe, e agora eu não consigo voltar. Mas é mais ou menos por aí. Mas, assim, então, vou discordar de ti. Voladoras, a gente lê os 3 dela aqui, né? Dos 3 dela, Voladoras é o que eu menos me conectei. Que coisa engraçada, né? E olha que eu amo uma contista, sou muito contista, adoro contos. Dos 3, Voladoras é o menos, assim. E Mandíbula o mais. Enfim. Agora vou chamar Melise. Olá, pessoal. Então, assim, eu tenho um relato, né, para fazer, porque talvez auxilie, né, nessa parte da conexão com a música, né. Então, estão me ouvindo? Então, eu sou daqui do Amazonas, né, quem não sabe. Então, tem muita cultura indígena ocorrendo, assim, e eu sou muito presente na parte musical, porque eu toco um pouco de violão e tipo assim, eu sempre fui muito conectada com música. Então, para mim, isso foi uma aventura incrível, né? Você se aprofundar na filosofia da música, quase praticamente. Mas eu queria fazer um relato que a única vez na minha vida que eu tive uma experiência que eu diria assim, foi algo sobre espiritual, foi ouvindo uma cantora indígena, entendeu? Então, foi como se o nome dela é Diuena Ticuna, e
eu sentia como a voz dela, como se eu estivesse levando socos no meu estômago, assim, de tão poderosa que era. Né? Então, é incrível, assim, foi mais ou menos a mesma sensação, só que no nível diferente de percepção, que eu sinto com a Mônica, assim, um soco no estômago, mas de você maravilhado ao mesmo tempo, é uma sensação muito... Depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo dessa cantora, mas não é a mesma coisa, sabe? Quando você ouve ao vivo e é algo... Por isso que eu entendo esse negócio do pessoal querer fugir de uma violência, que foi até o que eu anotei aqui. Conhecíamos apenas a violência da natureza dos homens, mas desejávamos ansiosamente ter alegria e prazer, uma vida menos regida pela morte, que foi o que ele falou. Que eles estavam fugindo da violência, mas ao mesmo tempo eles se colocavam no embate que não deixava de ser violento, por mais etéreo e espiritual que possivelmente fosse, era muito violento também. Então, assim, podemos fugir da violência? Não sei. Era basicamente isso que eu queria falar, mais sobre essa questão da música. E eu adorei o livro. Ele realmente... eu gostei tanto que eu não quis terminar logo, porque eu queria experimentar com mais... usufruir com mais prazer. Mas como eu comentei lá no grupo, eu acho que esse livro ele realmente é para você entrar de cabeça e ler sentir essa febre que ele passa assim, dessas emoções. Obrigada. Obrigada, Melise. Depois coloca para nós, para a gente ouvir essa música que tu indicou. Como tu falou, né? Ouvir. Provavelmente não vai ser a mesma sensação de que ouvir ao vivo, mas só para a gente ter um pouquinho da experiência. Agora eu chamo a Karine. Oi, gente. Nossa, que loucura que foi a leitura desse livro. Eu ainda não sei se eu gostei, mas eu gostei. Eu acho... Primeiro, deixa eu falar um negócio sensorial, porque esse livro, para mim, é muito sensorial. Ele tem muito de sensações. Eu acho que a Mônica quis colocar a gente para participar do festival. E um festival desse daí é geralmente assim. A gente está subindo o vulcão e o vulcão estremece e a gente treme junto, e é isso, e a gente fica desorientado. O nosso ouvido, ele não escuta como a gente imagina que ele escuta, ele capta vibrações. E daí, por isso que para mim fez todo sentido esse festival aí acontecer no vulcão, porque o vulcão é vibração. Quando ele explode, ele faz a terra tremer. Então, eu acho que essa sensação natural de conexão que a Melise trouxe agora, da música natural com como a gente capta a música, essas vibrações, eu acho que está tudo interligado. A mulher estudou muito para escrever esse livro. Só acho isso. E assim, no começo eu fiquei muito perdida. Falei, gente, que essa galera tá? Essa galera tá fugindo da violência e eles estão indo para um lugar mais violento, mas faz sentido. Você sair dessa violência sem sentido que é causada pela sociedade que não te abraça e você ir para um festival que pode ser violento, mas muitas vezes é o violento da natureza, e o violento da natureza é transformação. Então eu acho que era isso que eles estavam buscando nesse festival, essa transformação, essa conexão com a natureza, com o natural. E para mim, assim, eu não iria nesse festival, muito maluco. Mas eu gosto muito de vulcão. Eu acho que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas eu acho, assim, todas essas grandes turbulências que a gente tem no mundo natural, causadas pela natureza, eu sou fascinada. E vulcão é um negócio muito interessante, gente. Para vocês terem ideia, tem vulcão embaixo d'água. E ele solta, é um pouquinho diferente, tá? Mas ele tem as erupções dele também. É muito surreal para mim como que o vulcão acontece. Mas eu acho, então, que na minha cabeça eu entendi que a Mônica queria que a gente vivesse esse festival, que a gente sentisse esse festival. É muito sensorial e é cansativo. Por isso que eu acho que talvez o leitor não goste, porque ele é cansativo,
porque ele te exige muito. É isso, o texto exige muito de você, exige muito sua presença. E a gente está sempre cercado por tanta coisa acontecendo que a gente não consegue parar ali e ficar no texto, no livro, entender o que está acontecendo. E aí a gente já está cansado do mundo ao redor e aí a gente não consegue se integrar com o texto. E aí a gente fica muito cansado, a gente fica exausto. Eu lia um capítulo e tinha que fechar o livro, gente. Isso nunca aconteceu comigo. Do livro me mandar fechar ele e falar, calma, agora vai digerir um pouco o que você leu e depois você volta, porque era isso, essa sensação. Eu sentia o que o personagem estava fazendo, e aí o primeiro capítulo, eu não vou lembrar o nome da personagem agora, que ela tá grávida e ela vai descrevendo o que tá acontecendo. Eu falei, peraí, gente, que loucura. Acho que é Nicole. Não, é a outra. não é a Nicole, é a Pamela, isso. É a Pamela, mas ela não é no primeiro, ela é Não, depois. na primeira vez que aparece ela narrando. Aí eu fiquei, gente, calma, moça, peraí, onde você tá indo? Ela começa a conversar com o bebê, e aí, mas ela é tão sincera, e aí a gente vai lendo, e a Noa, ela foi abandonada pelo pai, e aí ela tá buscando o pai, e ela não ter voz, eu acho que é uma forma de mostrar que, às vezes, crianças que foram abandonadas pelos pais se sentem como não tendo voz. E daí eu falei, cara, essa mulher é muito genial para escrever um livro desse, mas é um livro que demanda muito da gente. Eu acho que é por isso que, às vezes, ele talvez não agrade. Mas, assim, eu tô com o Sotrate, não é porque não funcionou. Eu acho que funcionou, eu só acho que eu não dei conta de fazer a digestão ainda. Mas eu recomendo, eu acho que é uma cesta de sensações e de explorações que a Mônica vai trazendo para a gente, mas é um festival, então ela traz essa cesta, ela te entrega tudo de uma vez. E a gente está meio acostumado com essas leituras um pouco mais mastigadinhas, de, olha, é isso, agora o personagem fez isso, isso significa tal coisa. Não, ela fala assim, olha, aconteceu tal coisa, né? O personagem vai te contar, e aí você se vira para entender. Eu também não tinha me ligado, igual a Irka, eu não tinha me ligado na diferença dos tempos. Só depois que eu voltei para ver, porque eu também eu sou muito desatenta com essas coisas enquanto eu tô lendo. Aí eu voltei para ver os tempos e tal, tá, acontecem em momentos diferentes, mas eu também não tinha pegado durante a leitura. Para mim, eu estava vivendo festival. Foi uma trip assim, é uma trip, vamos subir o vulcão, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu recomendo muito, é um livro que eu vou deixar aqui na minha estante algum tempo, antes de eu retornar para ele, porque demanda muito do leitor para você entender o que está acontecendo, ou não entender, ou simplesmente sentir o que está acontecendo ali. Mas eu acho que é uma leitura que vale muito, muito, muito a pena. É diferentão. Ele é diferentão, mas é bom. Eu gostei bastante da forma como ela simplesmente joga e fala, te vira. Dá teus pulos para entender. Eu acho que dá para a gente fazer aqui um consenso e considerar esse livro como uma experimental, uma literatura experimental, que é o que a gente está precisando muito hoje, porque é uma literatura que vai contra todas essas, né, essa tendência de hoje, não só na literatura, como também nas séries. Saiu, vocês viram, né, que saiu uma matéria dizendo que vários roteiristas estão recebendo de volta, a gente já falou isso, né, estão recebendo os roteiros de volta da Netflix e de todos os streamings pedindo, por favor, explique melhor, porque a gente está lidando agora com espectadores que param de assistir para consultar o celular, então tem que explicar muitas vezes. E esse tipo de livro que demanda na nossa atenção, mas não é assim como ele demanda atenção, concentração e tudo mais, ele nos entrega o prazer estético. Então, eu não sei vocês, mas a gente não consegue largar, porque o prazer estético é uma coisa muito intensa que esse livro nos entrega. Então, nesse sentido, eu acho que a Mônica, ela conseguiu chegar num lugar
que não sei se não é um lugar que vai agradar todo mundo, porque por causa do experimental, mas é um lugar que vai agradar determinados leitores que estão nessa busca, né, que estão querendo fazer um movimento contrário a essa literatura de recompensa, vamos dizer assim, né? Não sei se é mais ou menos isso que tu pensou, Karine. É isso, gente, mas leiam, porque leiam. existe um tipo de livro que eu acho que os Xamãs Elétricos na Festa do Sol cabe nesse, que é um livro que não adianta você escutar as pessoas falando sobre ele. Você tem que sentar e você tem que ler. Porque a Noa procurando o pai e não é o mais importante do livro. Seguir os personagens enquanto eles estão subindo o vulcão e descobrindo coisas, e se perdendo, e se dissipando, e fugindo de violência, encontrando violência. Eu acho que é isso, é a vivência da leitura que torna esse livro bom, tão grande. E não adianta, e assim, é um livro bom porque a gente está confuso. A gente está confuso. Exatamente. Eu não tenho vergonha de admitir, eu li, ela escreveu, ela usou palavras, eu li as palavras, e eu tô confusa. E eu gostei. Mas assim, é o tipo de leitura que, assim, você pode discutir igual a gente está discutindo aqui, mas vai ser muito individual, porque ele é muito no sensorial. É o tipo de livro que realmente você tem que sentar e você tem que ler e aproveitar a viagem. É isso. Daisy, tu tinha levantado a mão, não sei se tu quer falar ainda. Pois sim. Na verdade, eu vou falar bem pouquinho, porque eu li muito pouquinho do livro. Eu agora retornei para a sala de aula, estou com vários projetos, então eu não consegui ler, assim, mas eu consegui ler em cada momento que eu tinha, assim, e eu achei interessante ouvir vocês comentarem, porque eu tive sensações bem parecidas com vocês que leram até o final. Eu li só até a 45, e eu consegui perceber que ela já consegue, desde o início, fazer a gente ter essa sensação. Eu não sei como é que eu vou pensar depois, assim, tendo a experiência que vocês tiveram, mas o que vocês falaram, eu concordei com tudo, assim, eu também senti tudo isso, assim, que é sensorial, que a gente faz um mergulho, que a gente viaja junto. Eu achei, assim, que logo nos primeiros personagens, a gente tem essa força, assim, é uma literatura intensa, né? E eu achei, assim, que no começo, assim, no começo do começo, assim, bem no iniciozinho, a gente já é imerso nesse medo, né? Tu já começa com... Eu também tenho uma relação importante com a música, e eu fiquei com medo, assim, do livro já logo no início, porque eu li até uma certa parte, aí depois, quando começou a falar daquelas cabeças reduzidas para fazer os tambores, eu fiquei muito chocada, assim, com aquilo, e eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou ler o resto desse livro? É muito intenso isso que eles estão fazendo, eles estão pegando aquelas pessoas, são bebês, às vezes são crianças, e elas estão dentro, são heranças que passam, né, que eles fabricam os tambores com aqueles corpos. Aí depois eu larguei um pouco, não porque eu não quis, porque eu estava muito curiosa, assim, eu me senti muito conectada, assim, para descobrir, assim, onde mais que ela ia chegar com isso, assim, né? E aí daqui a pouco vem a parte da Pamela, que ela fala do bebê, e aí eu fiquei muito chocada com aquilo também. E eu achei, assim, ele muito intenso, assim, eu estava sentindo todo aquele medo que eles estavam tentando mostrar ali, assim. Eu não vou falar mais porque eu não li, assim, o resto quero continuar. Não tenho elementos para discutir além disso. Mas tudo que vocês comentaram eu achei interessante, assim, porque quando a gente lê o início e outros leram, a gente não tem essa mesma percepção, porque as outras pessoas tiveram mais experiência, né? E eu estou achando interessante que eu consegui ter essa experiência, que ela conseguiu já nos primeiros capítulos ali. Eu acho que eu li só 4 personagens, e já tem tudo isso, assim, mesmo eu não sabendo desenrolar, assim, do que vai, né? É isso. Gente, a Elmira teve que sair, porque eu queria ouvir, mas ela não tinha levantado a mão, enfim, eu sei que ela curtiu muito, 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 e ela falou que saiu concordando aqui com a gente, com a experiência sensorial, que a Deise também falou.
A Beatriz falou que leu até a página 88, que também concorda com a questão sensorial. Às vezes eu me sentia como se estivesse no festival. Eu também. Parece que eu estava lá, dentro, assim, escutando a música. Outra coisa que eu quero comentar da fala da Daisy é essa coisa de usar a pele dos animais para construir coisas que a gente não se dá conta mesmo, né? Para construir os tambores. É claro que é feito daquele couro, de algum lugar, aquele couro sai, né? Então é mais essa conexão, assim, da vida com a música e tal. Ana Clara, quero te agradecer que tu lembrou do Eu Vi o Vesúvio, que está no meu conto Ferozes Somos Nós, e está mesmo, apesar de eu nunca ter visto o Vesúvio, mas eu achava uma frase bonita, meio poética, assim. E o Sotrate diz que é um livro que pede releitura, com certeza, eu também concordo, pede releitura. Melissa falou que fica tão inspirada que está escrevendo um conto, ai, maravilhoso, queremos ler. E agora, só mais uma coisa antes de eu chamar a Marie, que é a próxima da fila, que eu falei no grupo, eu acho que ninguém de vocês assistiu esse filme, porque eu falei no grupo, ninguém comentou. Eu falei agora no chat, ninguém comentou. Vocês viram esse filme que concorreu ao Oscar, que chama não sei se é Sirat que fala, ou Sirat, uma coisa assim. E é um filme espanhol. Eu vi esse filme junto quando eu estava lendo o livro. Gente, vocês têm que assistir esse filme, porque ele conversa muito. É um pai e um filho que estão em busca de uma filha que desapareceu numa rave. Só que a história se passa no Marrocos. E também tem um background assim, de guerra, de fim de mundo. Gente, é muito perturbador. Assistam, tá? Depois a gente conversa. E agora eu vou chamar a Marie. O diabo, quando demora para a gente falar, é porque a gente põe a mão para falar numa hora para responder uma determinada coisa. Né? Então, vamos ver se eu consigo manter a minha linha. Primeiro, o Rogério, eu não quis te irritar, eu fui brincar contigo, tá? Porque eu acho que ela realmente faz isso, ela escreve, sabe? Eu não sei se ela faz isso. Eu imagino que para você ter, porque eu grifei esse livro muito, eu não li. Primeiro tem que começar com disclaimer, né? Eu não terminei, tá? Eu cheguei na metade, mais ou menos, mas não terminei. E acho que a Irka falou, no final é que eu fui entender. Eu acho que ela dá para mim, a primeira dica de que a coisa está acontecendo, tem coisa que está sendo contada, que já aconteceu, é no capítulo que vem a Nicole, que ela fala que ela fica braba, que a Noa está se perdendo naquela história, e que ela resolve ficar na barraca, e tarará. Ali ela dá o primeiro, que ela vai falando das coisas que aconteceram. E aí, eu acho, e por que eu acho que ela escreveu? Eu não li até o fim, então eu não sei tudo que ela leu para escrever o livro. Achei que só tem a ver ela ter lido Krenak, porque tem muita coisa disso. Discordo, porque eu acho que tem coisa do Voladoras também no livro. Tem coisa que eu estava lendo e eu dizia, gente, mas eu já li. Qual foi o livro que eu li isso, que tem isso já? E eu acho que tem, porque eu acho que o Voladoras é o mais poético que ela já escreveu, assim, ele é muito poético, né? Ele é muito aquela viagem, assim, e bem muito sensorial, super concordo. Você tem quase a sensação de ter tomado um ácido junto e estar viajando naquilo ali. Então, eu acho que ela mistura isso. Para começo, quando ela começa a contar a coisa, né? Eu sou mais ou menos da tua geração, hein, Rogério? Nós estamos bem pertinho ali. E eu me lembro, quando eu tinha uns, 10 anos, que tinha todas aquelas notícias de Woodstock, né? Que foi o festival dos festivais. Além disso, eu sou da geração que leu alucinadamente Carlos Castanheira, né? E tem muito do que ela fala ali, que embora seja uma da cultura quechua, da cultura mais sul-americana, não tanto do México, né? Não é tanto da coisa toda do México, que o Castanheira é muito mais envolto em toda aquela, como é que a gente chama? Nas histórias do México, o
Dom Juan, né, a Eva do Diabo, o Dom Juan, ele é um índio mexicano que trabalha com a ayahuasca e com tudo aquilo, assim, né? Que a gente tem, eu acho que essa coisa que ela faz nesse livro, e que daí é tão assim que a gente não consegue largar mesmo, é essa viagem nesse super sincretismo, porque ela traz coisas que são, né, a coisa do rock, da maneira como o rock, né, que não é um rock, aquela história de como faz os tambores, de que você vai fazer uma música muito mais, aquilo está tudo nessa mitologia, né, tanto da questão da música, como da questão desses povos originários da da América Latina, América do Sul, América Central, que tem muito isso, tem muitos contos nesse sentido, né? E que pega ali aquela região assim. Então, eu achei esse livro, como eu não cheguei ao final, eu não sei, e vocês estão me dizendo que ele é um coming of age story, né? Porque é como se fosse uma coisa de transformação. E eu acredito que é um chamado, assim, né? Que ela faz uma viagem justamente para justificar essa coisa de pegar todo esse caminho da música, do rock, dessas coisas, juntando nessa parte do planeta, né, que é a América Latina, por toda uma parte dela, porque, teoricamente, a nossa parte aqui, principalmente do sul da América Latina, é uma das partes mais antigas do planeta, né? Que tanto que a gente não tem tanto. Mas lá para cima já vai aumentando. Tanto a quantidade de terremotos, de maremotos, tudo isso vai aumentando. E eles têm essa cultura, né, de você lidar com isso. O pessoal do Equador, na mitologia equatoriana, eles têm muito isso, dos deuses que são do trovão e tudo isso. Eu também não sei muita coisa, pego tudo de orelhada, viu, Rogério? Mas e concordo com você, a cultura quechua é maravilhosa. Eu tive lá um tempo também no Peru e só quero voltar, quero muito voltar, eu fiz o caminho Inca, e é muito maravilhoso você ver as coisas que estão lá e que acontecem, e que você entra nessas vivências quando você está lá, vivendo no meio do povo mesmo, e se despe dessa ideia de que nós somos os civilizados e estamos lá curtindo uma viagem muito asséptica, que hoje está cada vez mais assim, né, o caminho Inca, porque eles têm que monetizar o negócio. Mas no tempo que eu fiz, que foi há 30 anos atrás, que é muito tempo, isso era muito nesse sentido, né, de você botar o pé no chão e entrar no meio da mata e ver aquelas histórias, aquelas coisas que o povo vai te mostrando. Ficar no meio dos homens formiguinhas que levam as coisas para você, você fica escutando aquelas histórias que são vivenciadas. Então, assim, eu adorei, eu não terminei, mas adorei o livro, achei o livro muito bonito, muito sensorial. Eu estou lendo no Kindle, mas ele está todo marcado, porque ela tem uns insights, e eu acho que ela só pode ter escrito para poder lembrar, e depois ela pegou, jogou para cima e foi encaixando, assim. Eu acho que ela leu mesmo muita coisa, e ela deve ter lido os Viagem a Ixtlã e aquelas coisas lá do Castanheda. E o Krenak, o livro do Krenak, A Queda do Céu, é muito maravilhoso nesse sentido, né? Nesses insights que ela tem, assim. Então, tiro o chapéu para ela, foi maravilhoso. E acho que que ainda vou ter mais surpresas com o livro, assim, mas vou muito esperar para que essa bruxa venha falar com a gente, porque essa mulher, vou te contar, se ela não fez um PhD em bruxaria, eu não sei não. Maria, eu sabia que tu ia amar, porque, tipo assim, é tua cara esse livro, é muito tua cara. Assim, até pela tua produção, né, pelos contos que tu escreve, o universo que tu gosta de descrever, eu lia e pensava muito em ti. Gente, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho.
logo no início, isso me chamou muita atenção, quando o Mário fala pela primeira vez, é o segundo capítulo, ele já está contando uma coisa que ele está lembrando que aconteceu no passado, que é quando deu aquele horror ali, que uma menina está arrastando a outra. Quem que é de cabelo azul? Já não me lembro mais, é a Nicole, eu acho, né, de cabelo azul. A Adriana está arrastando, eu achava que era a Adriana, mas a Adriana está arrastando pelo cabelo a menina do cabelo azul que passou mal. Eu acho que, eu tenho a impressão que é a Nicole, não tenho certeza, ou a Pamela. Mas Não, eu acho que é a Noa. É a Noa. É a Noa. É a Noa que passa mal. E a Nicole que se preocupa com ela. Então é ele. Aqui, nesse segundo capítulo, já dá para perceber que foi uma coisa que já aconteceu. Só que, claro, a gente já está tão imersa ali que a gente meio que se perde nessa linha do tempo, né? Uhum. Parece que você está fazendo uma viagem de ácido, gente. Parece total. Fazendo uma viagem de ácido. Elas estão, com certeza. Assim. Elas estão. O ácido, ou mesmo o Daime faz você viajar desse jeito, igualzinho. Então tem tudo isso ali, não adianta. Agora eu vou chamar a Rafaela para falar. Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui a primeira vez no grupo. E, assim, eu já quero ser muito amiga da Marie, porque eu fiquei muito feliz de ser logo depois dela, porque eu vou só complementar tudo ali que ela falou. Também acho que esse livro ele foi feito para mim. Ele foi pensado, assim, para a minha geração. Eu sou de início dos anos 80, eu sou de 81, e me fez uma viagem muito louca, assim. Eu fui lá nos meus 16, 17 anos, quando eu li Roberto Freire pela primeira vez, quando eu li Cléo e Daniel, quando eu li Quixote, e aquilo, e a minha pira com Jim Morrison, e a minha pira com Woodstock, me colocou, de repente, dentro desse festival, e me trouxe para o meu eu de hoje, que, né, ficou meio que também, eu entrei também numa pira, assim, eu não estou num tempo linear, eu estou num tempo circular, que eu acho que é um pouco isso que ela também quis trazer, e trazer também a premissa e a metáfora do futuro ancestral, porque quem de nós não estamos querendo escapar, né, dessa coisa da gente ser aclimatados com a cidade, com o urbano, e a gente quer sair fora mesmo, a gente quer... Eu sou macumbeira, eu sou de pé no terreiro, sou ayahuasqueira também estou na ayahuasca, fui para o Mutum, com etnia lá do Acre. Então, assim, dentro do atabaque tem um orixá dentro do atabaque, para a gente escutar um atabaque, entrar em transe, e entrar em movimentos de expansão da consciência, de ser um médium de incorporação. A gente precisa ouvir o som do atabaque. Tem um orixá lá dentro. O atabaque ele não é oco, ele é feito pelo couro do bode, porque ele é curtido, tem todo um ritual para fazer esse atabaque. Então, isso me aproximou muito da Pamela, né, quando ela fala sobre a música. Eu também sou uma pessoa muito... Muito lindo que ela fala. E ela fala muito, é muito lindo a forma como ela fala. Eu me conectei muito com ela, porque eu pensei, nossa, a Pamela é a Rafaela, 16 anos de idade, assim, e eu amei, eu acho que o meu personagem preferido é o Pedro, que é o cara que é ligado às pedras, que é ligado à sinfonia do universo, que o universo tem um som e que a gente capta esse som. Um tempo atrás eu vi também uma coisa na internet que foi muito massa, um cara que pegou um pedaço de madeira e colocou uma agulha na madeira e dava para você escutar o som da árvore, real, assim, ele fez o som sair de dentro da árvore. Então, muito do que ela me colocou como dentro da história foi por conta de quem eu sou, assim, de tudo que eu gosto também de escrever. Também quero te ler, Marie. Eu fiquei um tempão sem ler, porque eu acho que fiquei um ano para ler os Xamãs, porque eu não queria ficar assim, me
eu também escrevo, e eu também escrevo muito desse universo todo que eu vivo. E eu falei, eu não vou ler a Mônica agora, porque eu estou escrevendo e eu acho que eu vou ficar me comparando, vou ficar me comparando com a escrita dela, e nunca que eu vou alcançar a escrita dela. Eu preciso encontrar a minha. Não encontrei a minha ainda, acabei lendo, porque eu queria estar muito no grupo aqui. E eu só posso dizer assim, gente, foi espetacular para mim, foi espetacular, foi incrível. E tinha muitas coisas para falar. É mitológico também. Eu acho que essa questão do pai, da pessoa menos carismática, acho que dos últimos livros que eu já li, foi o personagem desse pai. E ele, para mim, ele é Deus. Para mim, ele é a metáfora do pai onisciente que é ausente, assim. Que bom, foi lá, botou, fez a humanidade, fez a criação dele e se exilou. É um pai exilado, e a gente nunca mais teve notícia. E não importa o que ele disser, de mandar o filho dele para purgar os pecados do mundo, assim, não importa, ele está lá. Então, eu acho que é por isso que a gente não se conectou, porque é uma leitura feminina, né? A gente se conecta com as vozes femininas. Eu amei o personagem da avó, que, por mais que ela não tenha aparecido só de memória, de relance, né, de soslaio, assim, eu me conectei muito mais com ela do que o pai falando dela, assim, eu entendi ela pela memória, e eu acho que Acho que cortou, né? Travou para todo mundo? Travou. Ai, que pena. Voltou. Voltou. parar de tocar aí, gente, desculpa. Deu uma travadinha bem na hora que tu tá falando da avó. Estava falando da avó. Eu acho que ela, por mais que a gente não tenha conhecido ela, né, visto ela, assim, só viu ela de soslaio, assim, né, de memória, mas eu acho que a própria memória é a questão desse paradigma que ela quis colocar entre esse poder patriarcal do Deus onisciente com o da deusa que vem da terra, né, com a deusa que é telúrica, assim, então aí ficou meio que esse distanciamento, e por isso que a Noa se conecta com a avó, porque ela vai levar para frente, ela vai levar para os descendentes dela ou não, porque parece que ela ancestraliza também, né? Parece que ela também vai ser fundida lá naquela terra, que de repente vai explodir tudo e vai acabar. E eu acho que o livro ele corre muito bem, porque ele é feito, para mim, eu tive essa sensação de que eu estava lendo uma distopia, um futuro daqui uns 10, 20 anos, acho que dá 2043, se a gente jogar no calendário gregoriano, e a gente está correndo contra o tempo, porque o mundo está em colapso, está existindo... os efeitos da crise climática se agravaram, a violência se agravou e eles estão tentando fugir e de encontro com esse paraíso perdido. Acho que foi isso que eu tirei de toda essa experiência de ácido que eu tive com a Mônica Marie. Muito bom. Nossa, fez muito sentido algumas coisas para mim, assim, principalmente desse pai ausente. Muito sentido mesmo. Deus, né? Ele fala, não, porque Deus, ele tem muita essa conexão. Uhum. Eu vou chamar o Sotrate, que ergueu a mão de novo. Gente, eu quero saber quem que não estava aqui no primeiro print. Vamos fazer mais um, né? Só para garantir. Que daí eu junto um com o outro. Eu junto um com o outro, pronto. Marie, tu não estava no primeiro print. Mas não faz mal, aparece tu. Ué. 1, 2, 3 e... print. Deu, pronto. Sotrate, quer falar? Rapidinho só, duas considerações. Estava falando de reler, né? Realmente,
e depois de ouvir o pessoal todo falando aí, deu vontade de ler de novo. Mas eu acho que falta-me... Como eu não vou ter uma vivência feminina, então falta leitura. Preciso ler, ouvir outras coisas, né? Mas o que eu queria comentar mesmo era dessa questão que você falou que está ficando um pouco assustador, né? A gente está sendo formatado a uma coisa mastigada. Me assusta a quantidade de propaganda de curso de escrita, que uma das dicas mas isso não acrescenta a história, isso não fez a história andar. Esse personagem é um tipo de coisa que me assusta um pouco, porque a gente está norte-americanizando muito a nossa cultura no geral e a literatura no particular, e às vezes quando pega uma coisa diferente você repudia porque não é o que você está acostumado, né? Narciso não gosta do que não é espelho, e eu acho que não é esse o caso, não foi isso que não me linkou ao livro da Alruida, muito pelo contrário. Acho que essa é, para mim, a grande característica do livro, de ser diferente, de falar outras vozes, de falar de outras maneiras, vamos dizer assim, se fosse transformado num filme hollywoodiano, ia ser chato pra caramba. Uhum. Ia ser tudo, ia ter que explicar tudo, ia ter aquelas longas dissertações sobre o coro, o atabaque, o ritmo e tanto faz, e não precisa, né? Às vezes é bom ter, às vezes o excelente é não ter, só para deixar essa consideração. Obrigada, Sotra. Não, mas eu super concordei com alguns pontos assim que tu trouxe, e com que a Karine depois complementou também, que é assim, gente, é um livro difícil, é um livro que demanda atenção. Concordo com a Belize, acho que se a gente larga o livro pela metade para retornar daqui 2, 3 semanas, eu acho que tem que começar tudo de novo, porque me parece que o interessante é a experiência completa. Sim, tem seus defeitinhos, eu também vi alguns defeitos ali, mas como eu reitero o que eu já ouvi, não sei quem é que eu ouvi falar, acho que foi o Paulo Scott, que é um escritor brasileiro, que ele falou, os grandes romances, eles estão cheios de defeitos, então é isso, né? Vou chamar a Marie e depois o Rogério. Pois é, eu não tinha comentado isso, né, do negócio das séries que estão pedindo para explicar melhor, né? Que, aliás, é a tônica hoje, né? Depois isso vai ser cada vez pior, porque quando não vier tudo mastigado e com aviso de que tem gatilho e essas coisas, gente, a arte vai morrer desse jeito, né? Porque não é possível, né? E aí a outra coisa é que, embora eu não tenha lido até o fim, disso que vocês estão me falando, e assim, pelas colocações que ela faz no começo, quando a Nicole está falando da história da Noa com o pai e tudo mais, e a própria Pamela fala também, tem uma coisa muito freudiana nisso aí, sabe? Essa coisa dessa relação com o nome do pai, que daí tem a ver com os textos do Freud, quando ele vai para a leitura mais antropológica, quando ele vai estudar a questão justamente quando ele fala do totem e tabu, e ele fala do parricídio, e ele fala disso, isso está colocado ali, isso está muito colocado em todas as questões dos povos originais, né? De como você tem que, de alguma forma, você precisa do pai, mas você precisa do parricídio, de certa forma, para poder dar o salto quantitativo no sentido da evolução da psique mesmo, né? É muito, muito, muito punk como ela pega isso, que ela já pega isso dessa forma meio freudiana no Mandíbula, né? Ela pega isso bastante no Mandíbula. E eu achei isso aí, assim, bom, é um plus a mais, porque eu sou da bruxaria, mas eu sou chegadinho no Freud, tá? Eu gosto dele pra caramba. Freud e Lacan, eu gosto. Os dois são dois doidos, mas eu amo os dois. Rogério. Bom,
Emendando aí várias conversas anteriores, inclusive da Marie, lembrar que a psicologia, né, ela usa muito dos mitos, né? Ela vai procurar ali, então, não é à toa que você vai ter o complexo de Édipo, você não vai ter vários conceitos do Freud, que é baseado na leitura dele, do escritor fantástico, que é o Hoffmann, lá da Alemanha. Então, emendando tudo aí, assim, uma pequena correção, eu falei daquele autor Elia Prigogine, até escrevi aqui no chat, que na verdade ele era um belga, ele era físico, químico, só que ele trabalhava e vivia no México durante uma época da vida dele, né, onde escreveu também esses livros sobre mitologia, né, interessante essa conexão da ciência, seja física, química, seja psicanálise, né, enquanto ciência, e que vai buscar essa matriz, né, que é a nossa vida, né, que é apenas uma outra visão, uma outra linguagem, né, então eu fiquei muito impactado também pelas falas da Rafaela, né, eu gostei muito dessa conexão que ela falou com esse pai ausente, que é um conceito que eu coloquei aqui no chat também, que é o Deus, como é que é em latim, não sei falar direito, Deus otiosus, que é um conceito de uma divindade, e o mundo, bom, acabou. Agora o mundo que se vire, o mundo que lute, né, com seus personagens. Então, aqui é um tanto diferente da questão hebraico, assim, o Deus que protege, que dá as leis. Não, isso aqui é uma divindade que criou, e essa é a função dele, né? Me lembrou muito de um filme, não sei se vocês assistiram alguns anos atrás, chamado Mãe, de um Darren Aronofsky, acho que é o nome do sujeito, e o personagem, você fica com raiva dele, fala, mas o que esse cara está fazendo? Que é interpretado pelo Javier Bardem, né, o espanhol, assim, olha, eu estou criando as coisas, pronto. E a mãe, coitada, é que tem que aguentar as pontas, tem que manter a figura feminina, tem que sofrer com essa, parece experimentação, um certo descaso, né, desse pai, né? Um outro filme que eu queria citar também, além do Cirate, que eu não assisti ainda, é um filme que está na plataforma lá do Prime, chamado Get Dunked. É um filme que se passa nas terras altas da Escócia, um festival de música, muita gente jovem, experiências alucinógenas. Então, eu acho que tem uma conexão possível, né, um pouco forçada, talvez, com xamãs elétricos, né? Então, ou seja, é uma visão talvez se espalhando aí por várias pessoas, de buscar essa ancestralidade, né? Em vez de você buscar todo esse lado horrível que vocês falaram e já tinha me assustado no passado, do mastigadinho, né? Da Netflix é apenas um exemplo, né? A Netflix é um exemplo muito interessante, a Netflixação dos filmes que vai ter que ter no começo, no meio e no fim. Eu sinto muito para quem gostou da última versão lá do Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Eu achei arrastado exatamente por isso. A cada 15 minutos, alguém falando: Vitor, você é um monstro. Vitor, você fez monstruosidade. Nossa, Vitor, que monstruoso. Aí eu falei, puxa, eu acho que para ensinar as pessoas que o Vitor é um monstro, não uma criatura. Também que é muito estilizada ali. Então, esse tipo de pensamento no cinema, na literatura, eu não sei se eu estou velho, então, mais rabugento do que nunca, embora eu seja rabugento desde criança, né? Não é de agora. É muito chato, por isso que a importância desse texto aí dos xamãs elétricos, eu acho que vai passar, não sei, o futuro, mas talvez fique como um marco de algo como a Irka, né, que apontou, que vai contra, né, esse movimento do texto tudo certinho, amarradinho. É um texto que incomoda, né, e a gente precisa de mais textos assim, e com esse prazer estético da leitura, né, que mesmo que incomoda, mas, como eu disse, repetindo minha fala inicial, jamais vai passar por indiferente, né. Então, eu acho que não sei se todo ano da nossa lista de leituras, mas é bom ter a presença de uns textos assim, com certeza, né? Ai, super apoiadíssimo, Rogério. Aliás, já começamos a pensar, então, para o ano que vem, pelo menos uns 2, eu acho que, assim,
nesse sentido, a gente tem que eleger, como a gente faz eleição, assim, direta e democrática, super democrática, viu? Eu nem faço campanha, às vezes eu tenho até vontade de fazer, mas nem faço, e já vamos começar a pensar para o ano que vem. Gente, adorei, sempre muito bom, assim, incrível, todos os insights, tudo. Eu acho que é uma conversa que pode se continuar também. Rogério, quero te pedir para colocar depois lá no chat, lá no grupo, essa outra indicação de filme. Se tiver trailer, coloca também. Se tiverem outras indicações de leituras complementares que a gente pode também buscar, quem quiser. De repente, Marie quer colocar os textos do Freud e tal. Laupo hoje está quietinho. Eu fiquei triste que eu fui para Curitiba, não encontrei com o Laupo. E já aproveito para convidar todo mundo para a nossa próxima leitura, que é O Retrato de Dorian Gray. Agora sim, um clássico da literatura inglesa. A gente está falando. Bom, agora no Dorian Gray a gente pode discutir muitos e muitos. Acho que está bem posto ali quem é o monstro, né? Enfim. E vai ser daqui a. Não vai dar bem, não vai fechar bem um mês, porque a gente atrasou um pouco esse encontro em uma semana, exatamente porque eu estava em Curitiba. Mas, assim, são 13 capítulos, eu estou pensando em fazer, assim, uma leitura de 13 dias, um capítulo por dia, eu acho que, porque daí eu pensei em fazer um cronograma que a gente terminasse lá pelo dia 18, que aí a gente vai se encontrar provavelmente lá pelo dia 25, os retardatários conseguem recuperar na última semana para a gente conseguir se encontrar. Certo, gente? Um beijo, bom sábado, boa Páscoa. Logo, logo eu vou disponibilizar o vídeo, vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigada. Eu achei, assim, que foi incrível os insights de vocês todos e espero que a Mônica nos escute debatendo o livro dela, porque, né, eu não quero me gabar, mas a gente tem um grupo tão bom aqui. Maravilhoso trabalhar com vocês, estar com vocês. Manda um vídeo para ela. Vou mandar. Manda um vídeo, fala, ó, é um recado, tem tantos neguinhos aqui querendo falar com você não pode não vir. Venha que a gente está afiadíssimo na tua literatura. Beijo, Vai gente. ser maravilhoso esse bate-papo com ela. Beijão. Beijo. Tchau, pessoal. Feliz Páscoa.